Então a Vou gente trocar aqui, tem tá, assim, professora? sim, tá ótimo. A gente tem o zoroastrismo, judaísmo, cristianismo. Exatamente, perfeito. É isso mesmo. Essa é a linha. Essa é a ponte. Tá? Coloquei aqui já, Vou professora. colocar aqui. Então eu trouxe esse estudo um pouco mais prolongado, um pouco mais intermediário, né, entre uma linguagem mais simples e uma linguagem mais técnica, para ficar bem claro para o nosso público de onde tudo isso vem. Vem da onde? Né? Aonde está? Em qual livro está? Em qual porção está do zoroastrismo? Né? Como é que a gente associa? E no Novo Testamento, agora que nós já sabemos, agora os seus olhos vão ler de uma outra forma. Tá? Então, por exemplo, Apocalipse 20, 13. E deu o mar e os mortos que nele havia, e a morte, o inferno, que é a Hades ali, deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então, uma visão de julgamento futuro já tem no zoroastrismo. Essa questão do Hades é uma mitologia, é uma construção mitológica. Aqui está trazendo, literalmente, falando de um julgamento final. Esse julgamento a gente tem também em 1 Enoque. Naqueles dias, a terra entregará de seu ventre, e o inferno entregará de si aqueles a quem recebeu. E a destruição restaurará aqueles a quem ela deve. Essa mitologia, claramente no Apocalipse, claramente em 1 Enoque. Agora, isso é literal? Isso vai acontecer? Não. Isso não é algo real. Isso aqui já é uma construção neotestamentária e uma construção enoquiana para tentar falar de uma ressurreição, renascimento, ressurgimento. A ideia de que almas mais, entre aspas, não têm oportunidade de um novo ciclo de ressurreição. Essa é a ideia. A ideia é essa, não existe um Hades, um inferno, esquece isso. Isso não existe. Você tem que olhar a ideia que está por trás. E eu não estou dizendo que a ideia é verdadeira não, tá? Eu estou dizendo a ideia que está por trás. E não que ela é um fato, que ela é uma verdade, nada disso. Tá? Então aqui, continuando. 2 Pedro, a gente já leu aqui, do Tártaro, porque Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, que ali é Tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para os juízos. 1 Enoque 10, 19. Então eles serão levados para as mais baixas profundezas do fogo em tormento. Lá eles serão encerrados, confinados, em confinamento para sempre. Então, mais uma vez aqui, uma ideia de punição eterna. Essa ideia de punição eterna. Inclusive, aqui no texto de 2 Pedro, né, reforçando, reafirmando, está falando dos anjos que pecaram, que está em Judas, que está no próprio livro de Enoque. E aqui também, essa referência de Enoque é dos anjos que pecaram. Apocalipse 20, 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, de dia e de noite, olha, serão atormentados para todo o sempre. Então, olha aqui, no inferno neotestamentário tem tormento. Serão atormentados. Mas essa ideia de um tormento no inferno, ela vem de onde? Nós já vimos. Vem de Zoroastro. E o Novo Testamento toma de empréstimo de onde a linguagem? Toma daqui, ó. 1 Enoque 67, 10. E quando tudo isto foi executado, da massa fluida de fogo. Então, olha, fogo. Lançado no fogo, lançado no lago de fogo e enxofre. Guarda ali, ó. Apocalipse 20, 10.
massa fluida de fogo, aqui, ó, 1 Enoque 67:10. E na perturbação que prevaleceu naquele lugar, levantou-se um forte cheiro de enxofre, que se misturou com as águas. E o vale dos anjos que haviam sido culpados de sedução queimou-se debaixo da terra. Opa, então essa descrição, sim, tomada por empréstimo de 1 Enoque. Volto a dizer, 1 Enoque, qual é a datação de 1 Enoque aí, pessoal? Aproximadamente século II antes de Cristo, antes da Era Comum. Quem traduziu 1 Enoque, as porções em aramaico? J.T. Milik. Estava na Caverna 4. E ele ainda comparou com a versão grega, latina, siríaca, etíope e por aí vai. Então, para o estudo acadêmico, é muito claro. Essa influência aqui da coluna da direita, que é no Novo Testamento, recebe as descrições de que está em 1 Enoque. Mas e essa cultura enoquiana, que, querendo ou não, é curânica, porque se estava na caverna de Curã, em parte também é uma cultura curânica, já é a influência que as seitas judaicas ou o judaísmo sofre no período pós-exílico da cultura persa, do zoroastrismo. Porque toda essa descrição aqui, que nós já lemos no estudo anterior, de sofrimento, arder, queimar, é persa. A literatura judaica, ela desenvolve os seus termos próprios, desenvolve a sua linguagem própria, descritiva, mas as ideias cumuladas, as ideias que dão origem à mitologia judaica nesse sentido, e neotestamentária, são de influência persa.